E aí, vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Boa noite, boa noite. Mais uma terça-feira juntos. Toda terça-feira, às 4h57 da tarde. Vamos chegando, vamos chegando. Nossa live número 042. Hoje com o tema Como vencer a procrastinação em 4 passos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos ao vivo. Boa noite, Tarsila. Seja muito bem-vinda. Pessoal, coloca para mim aí de onde vocês estão falando. Vamos interagir aqui com o professor. A aula hoje muito importante. Eu vou explicar para vocês como funciona essa história aí. Vamos bater um papo, como funciona esse papo aí de procrastinação e como ficar livre dela em 4 passos. Ó, a Mafa Fatipieri, daqui do Canadá, meio-dia. Olha, aqui na Inglaterra já são 8 da noite. Ó, Cícero Limoeiro, Pernambuco. Cícero Gerlan tá sempre aí. Batista Mota, São Paulo. G. Batista Mota, São Paulo. Seja bem-vinda. E aí, pessoal? Tamo junto, mais uma terça-feira. Boa tarde. Para vocês é boa tarde, para mim já é boa noite. É isso aí. Bom que tá todo mundo aí. Pessoal, ó, quem puder aí, ó, compartilhar com alguém que precisa ouvir esse conteúdo, marca a pessoa isso. Olha, Regina e Sandro 2022 do Japão. Meu pai, hein? Hoje nós estamos com a audiência bem qualificada, muito diversificada. Muito foda esse seu trabalho. Ô, amigo, eu fico muito satisfeito aí com o seu reconhecimento, viu? Tamo junto, esse aí é meu propósito. Ajudar as pessoas a ficar livres da procrastinação e serem produtivas. Esse aqui é meu chamado. Isso aí é meu orgulho. Tamo junto aí de fazer isso, tá? Se vocês melhorarem, se vocês transformarem a sua vida através dos meus ensinamentos, tô feliz. Então vamos começar, pessoal. Quem puder marcar uma amiga que precisa saber sobre procrastinação, vai ser um conteúdo poderoso. É assim, eu fiz um resumo, porque esse tema ele é bem complexo, tá? É muito mais complexo que muita gente pode imaginar. Ficar livre da procrastinação, isso aí é um pouco de utopia. Em um nível muito grande ou muito pequeno, aí ó, Eliandra Lima já marcou a Kiara Lima aí. É isso aí, muito obrigado, Eliandra. Aí, ó, o Cícero marcou o Vitinho Silva. Obrigado, pessoal. Vamos convidar mais pessoas aí, porque isso é importante. A gente precisa governar sobre a procrastinação. Todos os dias, quando você acorda de manhã, o seu maior inimigo é você mesmo. É o seu lobo mau interior que tenta te sabotar, tenta te fazer procrastinar. É o seu cérebro preguiçoso que tenta te tirar dos seus objetivos, te tirar das tarefas que te levam para o seu objetivo. Então é sobre isso, pessoal, que nós vamos bater o nosso papo hoje. Então vamos direto para o conteúdo. Primeiro ponto que nós vamos abordar aqui agora. Como vencer a procrastinação em 4 passos. Primeiro passo, clareza. Pessoal, a gente precisa ter clareza. Muito obrigado aí quem está marcando os amigos, viu? O professor fica muito feliz aqui. E você vai transbordar na vida do outro. Se você ainda não tem a segurança de passar o seu próprio conteúdo, só de você marcar a pessoa aqui, você vai transbordar na vida dela. Já é uma forma de você ajudar, de você contribuir de alguma maneira com a pessoa. O máximo que ela vai fazer é falar, não gostei desse professor não, mas o conteúdo eu te garanto que é um conteúdo positivo, transformador, que quem assistir a aula e colocar em prática vai ajudar muito. Antes de tudo, eu só quero te falar uma coisa. Hoje eu ensino produtividade, ensino ficar livre da procrastinação, já tem muitos alunos. Agora, nem sempre foi assim. Eu preciso dividir com vocês. Este aqui que vos fala já foi o maior procrastinador que eu já conheci. É verdade. Eu já fui o maior procrastinador que eu já conheci. E desde o dia que eu decidi, porque é uma decisão,
que eu ia ficar livre disso na minha vida mudou completamente. É uma decisão. Ficar livre da procrastinação e correr atrás dos seus objetivos é uma decisão. Primeiro ponto é você decidir que você vai sair do caixão, que você vai abandonar a procrastinação. Então vamos lá, pessoal, direto para o conteúdo. E parece um contrassenso, né? Porque eu, o maior procrastinador crônico, daqueles que eu não dormia, eu tomava remédio tarja preta. Eu que tinha esse nível de procrastinação na minha vida, hoje estou aqui ensinando a ficar livre dela. Uma vez eu escutei de um mentor, de um dos meus mentores, quando eu estava começando, que o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então quem ainda não tem o seu propósito definido, começa a pensar nisso. E foi assim que aconteceu comigo. O meu maior bloqueio, que era o bloqueio da procrastinação, tem intimidade com o meu propósito. E o meu propósito é esse aqui, ó. Tô aqui hoje eu tô aqui em 2022 ensinando procrastinação na internet. Ensinando produtividade na internet, como ficar livre da procrastinação. Boa tarde, Patrícia, seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Ao Júlio César Varela, grande abraço, Júlio, tamo junto. Então vamos lá, pessoal. Quem puder aí pegar papel e caneta, eu vou dar para vocês 4 passos fundamentais. Se você colocar isso em prática, você vai diminuir drasticamente, vai diminuir sensivelmente o nível de procrastinação na sua vida, quiçá você vai eliminar ela das coisas mais importantes. Em um nível ou outro, quando você está muito cansado, uma coisa ou outra, você procrastina. Mas naquilo que é mais importante, você não procrastinará mais. Se você colocar esses 4 passos em prática. Agora, tem que colocar em prática. Só assistir a aula aqui, quem me acompanha aí é o Cícero, algum pessoal aí que já está aqui toda terça-feira, que está aí sempre, que está sempre me acompanhando, sabe? Só assistir a aula e não fazer tarefa, e não colocar em prática, não vai adiantar nada. A gente aprende quando a gente faz tarefa, a gente aprende quando a gente pratica. Só assistir a aula não vai adiantar nada. Aí a Patrícia está dizendo que vai colocar em prática. É isso, pessoal. Assumam um compromisso consigo mesmos. O meu interesse, a minha intenção é fazer com que vocês prosperem nisso aí, com que vocês vençam essa barreira. Agora, vai depender de vocês. A minha parte eu vou fazer. Vocês vão fazer as suas? Então vai dar certo. Então, primeiro ponto. Vamos entrar direto no assunto, que senão a gente enrola demais. Primeiro ponto. Clareza. A Patrícia está falando que está me conhecendo agora. Seja bem-vinda, Patrícia. Depois você dá uma olhada no perfil aí no Instagram, que tem muito conteúdo. As 41 lives que a gente fez esse ano estão gravadas aqui no feed do Instagram. Tá? Todas as lives que eu deixo salvo aqui, porque muita gente não pode assistir na hora e acaba assistindo depois. Como o meu interesse não é que juntar muita gente aqui, assim, chegar o conteúdo para o maior número de pessoas possível, eu deixo as lives salvas. Então vamos lá. Primeiro passo para eliminar a procrastinação da sua vida. O primeiro é clareza. Você tem que ter clareza de qual é o seu objetivo. É meio óbvio o que eu vou falar, mas é muito claro. Se você não tiver clareza de qual é o seu objetivo, você procrastina. Você vai fazer o quê? Você acorda lá pela manhã, o que eu vou fazer hoje? Não sei qual que é o meu objetivo. Não sei para onde que eu estou indo. Você vai procrastinar, você vai fazer o que é mais gostoso, você vai fazer o que te dá recompensa imediata. Ou então você vai ser aquele tipo de pessoa que faz mais de 10, 15 tarefas durante o dia, uma tarefa de cada coisa, está sempre ocupado. Existem 2 tipos, eu preciso pontuar isso aqui mais tarde. Pontuar isso aqui antes de começar a aula. Boa tarde, Viviane, Cris, como vai? Existem 2 tipos de procrastinadores, pessoal. Os 2 são procrastinação. Aquele que é o procrastinador preguiçoso, que fala que vai fazer, mas não faz. E aquele que faz 10, 15, 20 tarefas durante o dia, mas são tarefas que não levam para lugar nenhum. Esse também é procrastinador.
Se você faz um monte de coisa que não te leva para o seu objetivo, isso também é procrastinação. Não adianta nada você fazer 1000 tarefas e nenhuma te leva para o seu objetivo. Se você não tem clareza de qual é o seu objetivo, você procrastina de um jeito ou de outro, ou pela omissão ou pelo excesso. A Patrícia está dizendo, eu, kkkk. Você é o quê? Que faz muitas tarefas, mas nenhuma te leva para o seu objetivo? Você tem que, primeiro ponto de todos, você tem que ter clareza para onde você está indo. Quem não sabe para onde está indo, pessoal, qualquer caminho serve. Não há vento nas costas que te ajude. Não há vento nas costas que te ajude se você não sabe para onde você está indo. Olha lá, ela está falando, sim. E cansa muito, você fica esgotado, eu sei como é que é isso. Eu conheço os dois tipos de procrastinador, ambos são improdutivos. Tanto o que faz 10 tarefas que não leva, que não vai para lugar nenhum, quanto o que não faz nada, que fala que vai fazer e não faz. Vocês entenderam? Então é isso, pessoal. O primeiro ponto é ter clareza do seu objetivo. Quando você tem clareza de qual é o seu objetivo, é como se você fosse montar um quebra-cabeça. Seu objetivo é montar o quebra-cabeça. Quem tem clareza do objetivo, você já viu quando você vai montar um quebra-cabeça, vem na capa do quebra-cabeça a foto dele pronta? Tem a foto do quebra-cabeça na capa e você vai tirando as peças do quebra-cabeça e olhando para a foto? Quando você tem clareza do seu objetivo, é como se você estivesse vendo a foto do seu quebra-cabeça. Você não pega a peça errada. Quando você tem clareza do seu objetivo, você não pega peça errada. Você só pega a peça que te leva para o seu objetivo. Então esse é o primeiro ponto, primeiro passo para você se livrar da procrastinação. É saber, é ter bem claro qual é o seu objetivo. Esse também é o primeiro pilar da produtividade, a clareza. Faz sentido, pessoal? Fez sentido para vocês isso aí? Se você não sabe qual é o seu objetivo, fatalmente você procrastina. Ou pela ação, pelo excesso de fazer tantas tarefas e nenhuma te levar para o seu objetivo, ou pela omissão de nem saber o que fazer e acabar fazendo só tarefa que te dá recompensa imediata, que é Netflix, rede social o tempo todo, vendo a vida dos outros, televisão, N tarefas que só te dão recompensa imediata. Esse é um outro ponto que nós vamos tratar lá no terceiro ou no quarto ponto, que é o negócio de recompensa imediata. Você tem que ficar livre disso. Você tem que focar na recompensa de longo prazo. Positivo? Então esse é o primeiro ponto. Clareza. Segundo passo para ficar livre da procrastinação é o método. Você precisa ter um método. Aí, ó, o Gedeon KCT tá falando. Verdade, Mário. É isso, amigo. O segundo ponto para poder se livrar da procrastinação é um método. Existem vários métodos que podem te ajudar a se livrar da procrastinação. E o método é um negócio mais complexo. Eu vou dar só uma pincelada no método para explicar como é que eu faço. Você precisa organizar o seu dia na noite anterior. Como é que você faz isso? Eu sugiro que você liste as 5 tarefas que te levam direto para o seu objetivo por ordem de importância. Você vai priorizar. Como é que você vai fazer? À noite, antes de você dormir, você vai colocar na sua agenda, no seu planner, no seu... Pode ser um planner digital ou um planner de papel. Vai de acordo com a sua tecnologia. Se você é tecnológico, você usa um app. Se você não é tecnológico, você usa uma agenda de papel. Tanto faz. Funcionam os dois. Você vai listar as suas 5 principais tarefas que vão te levar para o seu objetivo, que é para você fazê-las no dia seguinte. Por ordem de importância. Olha lá o Cleverson. Depois que comecei a fazer isso, estou me destacando muito dentro da empresa. Um depoimento desse me deixa muito feliz, garoto. Muito feliz. Meus parabéns. Se de alguma maneira eu estou contribuindo para o seu crescimento, meu amigo, pode saber que hoje eu já durmo mais satisfeito. Então é isso, ó.
o que o Cleverson falou aí, pessoal. Procurem fazer as suas 5 tarefas na noite anterior. Por quê? O nosso cérebro, ele tem um banco de dados, como se fosse um banco de dados de decisões, por dia. Se você organiza as suas tarefas na noite anterior, você não acorda precisando decidir o que fazer. Se você acordar de manhã bobinho, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. Pronto, procrastinou. Agora, se você acorda, já pega a sua lista de tarefas, tá lá suas 5 tarefas por prioridade. Eu vou fazer a primeira por ordem de importância, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Lembre-se, se você tiver uma coisa urgente, você vai colocar na frente. Claro que urgências vão aparecer, pessoal, durante o seu dia. A Patrícia está dizendo, já quero. Então presta atenção aí, Patrícia, e anota. As urgências vão aparecer no seu dia. Lembre que urgente é tudo aquilo que é importante e não foi feito no momento oportuno. Virou urgência. O que não é urgente, pessoal, e nem importante, ou você delega, ou você agenda mais para frente. Tá entendido? Então a sua lista de tarefas, você vai fazer as 5 tarefas mais importantes que te levam para o seu objetivo. Lembrando que essa é uma parte do método. Quem me conhece aí mais tempo sabe que eu sou o criador do mecanismo da superprodutividade, que é um treinamento de 8 semanas, onde eu explico tudo sobre o método. A gente circula sobre os 4 pilares da produtividade, que é a clareza, o método, a mentalidade e a energia. Você precisa estar com esses 4 pilares equilibrados para você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer todos os dias. Olha lá, o Gedeon tem falado, mas Mário, fazendo isso não faz a gente igual todos que só vivem para os outros e não para si mesmo? Não, você não está vivendo para os outros, não, você está vivendo para si mesmo. É o seu objetivo que você está correndo. Pelo contrário, Gedeon. Eu vejo por outro prisma, eu vejo isso aí de maneira contrária ao que você está falando. Você está pensando realmente em si mesmo, você está pensando em fazer as suas 5 tarefas que te levam para o seu objetivo e não para o dos outros. Olha lá, o Cleves está falando, sou encarregado, faço minha programação todo dia antes de dormir, assim consigo desenvolver com êxito. É isso, garoto. É isso. É isso. Você acorda de manhã, você já sabe o que fazer, você não vai procrastinar, você tem aquilo ali definido. Eu vou fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Depois, eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Depois, crie uma recompensa, gente. O cérebro nosso, ele é movido por recompensas. Depois que você fizer as suas 5 tarefas do dia, por ordem de importância, dê ao seu cérebro uma recompensa. Vai fazer uma coisa que você gosta. Vai fazer uma massagem, vai fazer um exercício aeróbico, vai comer um negócio que você curte, vai assistir um Netflix. Aí você vai ter motivação para fazer a tarefa, o seu cérebro vai entrar na curva de ação. Ó, depois que eu terminar a minha lista de tarefas, eu vou poder fazer aquilo que eu gosto. Vai assistir futebol, vai ver novela, porque a gente não é máquina. Aí o que acontece? Você vai desfrutar do seu momento de descanso, de desfrute sem culpa. Porque você já fez o que você tinha que fazer. Aí tá valendo, é assim que funciona. Quando você se dá uma recompensa antes do... Você mostra pro seu cérebro, eu vou, depois que a gente terminar a nossa lista de tarefas, é uma negociação mesmo. A gente vai ter aquela recompensa. Aí você vai fazer, depois você vai desfrutar daquele momento que você gosta sem culpa. Tá entendido? E é isso. Agora, uma pincelada aqui no método. Como que a gente vai escolher? Esse método é uma forma de hackear o cérebro. Você vai dar uma recompensa para ele. Você vai criar um método para o seu cérebro passar pelas tarefas sem sofrer demais, sem ficar te cansando, sem ser monótono, sem ser chato demais. Você vai ajudar o seu cérebro a passar por aquelas tarefas que ele não quer passar de uma maneira mais agradável.
Agora eu vou explicar mais um detalhe para como você colocar o seu cérebro na curva de ação da tarefa. O que é isso? Se você tem que fazer uma tarefa muito complexa, por exemplo, eu tenho a ideia de escrever o meu livro, escrever um livro, né? Se eu colocar aqui na minha agenda, aqui nas minhas 5 tarefas, escrever o meu livro, amigo, na hora que o seu cérebro olhar para aquela frase, escrever o livro, ele vai até arrepiar. Ele vai correr, que escrever livro o quê? Ele vai fazer de tudo para fugir daquela tarefa. Escrever o livro é uma tarefa que se assusta o cérebro. É assustador você ler aquela tarefa ali. Vou escrever um livro. Você tá doido, seu cérebro preguiçoso vai correr disso. Agora, se você colocar lá nas tarefas, escolher o título do meu livro e escrever o primeiro parágrafo, pronto. Seu cérebro já olha para você, ó, tô dentro. Escolher o título do livro, olha, é uma tarefazinha simples e bacana. Aí, pessoal, você entra em flow. De repente, quando você vê, você escreveu o título, o seu cérebro começou a gostar daquilo, você escreveu o primeiro parágrafo, aí você vai entrar num negócio chamado flow, que você entra no fluxo da ação. Aí você continua. Depois que você já fez o primeiro parágrafo, você escreve 1, 2, 3 páginas. Mas para você poder iniciar a tarefa, você tem que colocar para o seu cérebro uma tarefa mais simples. Então você maqueia o título da tarefa. Se você colocar lá, vou escrever meu livro, ele vai fugir. Agora você escreve lá, vou escolher o título do meu livro. Pronto. É uma tarefa que o seu cérebro olha para você e fala, ó, tamo junto, vamos lá escolher o título. Entenderam? Então essa aí vai para o método também. Espero que vocês estejam anotando tudo. Se vocês colocarem tudo isso em prática, pessoal... Gente, eu tenho muito conhecimento. Se vocês colocarem tudo isso em prática, vocês vão diminuir sensivelmente o nível de procrastinação na vida de vocês. Então eu já falei sobre a clareza e sobre o método. Agora eu vou falar sobre o terceiro passo. Gente, isso aqui que eu vou falar com vocês agora é muito poderoso. É muito forte. Vocês precisam descobrir o seu pra quê. Pra quê que você levanta cedo e vai fazer essas tarefas? Pra quê você vai correr atrás desse objetivo? Qual é o seu pra quê? Você precisa saber disso. Qual é o seu pra quê? Pra que você faz o que faz? Isso é muito pessoal, tá? Pode ser qualquer pra quê. Pode ser para eu dar um conforto melhor para minha família, para eu sair dessa vizinhança que eu não aguento, pode ser para eu não depender de ninguém na minha vida, para eu sair da casa dos meus pais. Isso é muito pessoal, é muito subjetivo. Agora eu vou dividir com vocês qual foi o meu pra quê. Como que eu fiquei livre da procrastinação. Foi quando nasceu minha filha, minha primeira filha, Alicia. Na hora que eu vi aquilo, eu olhei para aquilo, eu falei, olha só. Quando você tem filhos, gente, você deixa de lado tudo que não importa mais, tudo aquilo que é descartável. Olha lá, a Patrícia está dizendo, realização profissional. Esse é o seu pra quê, então. É por causa disso que você vai fazer o que tem que ser feito todos os dias. Entendeu? Deixa eu dividir com vocês qual que era o meu. O meu, quando eu era criança, eu tive muitos amigos que tinham vergonha dos pais, sabe? E eu olhava para aquilo e falava, nossa, é a coisa mais feia. Às vezes o pai do cara bebia, o pai do cara batia nele, batia na mãe dele. Então eu tive alguns amigos que tinham vergonha dos pais. E eu olhava para aquilo e falava, nossa senhora, isso é feio demais. E eu falei, os meus filhos vão ter orgulho de mim. E esse é o meu pra quê? Ser o exemplo da vida dos meus filhos, porque os meus filhos vão ter pai. E um pai presente, um pai que é um treinador de filhos. Porque o seu filho você tem que treinar. O papel do pai é treinar os filhos para a vida.
E esse é o meu para quê? Olha lá, o Juliano está falando, sou movido à filantropia. E esse é o seu para quê, então? Cada um tem o seu. Agora, o meu é ser o orgulho e o exemplo para os meus filhos. Porque educar, pessoal, o exemplo não é a melhor forma de educar os filhos. É a única. Não adianta nada você falar para o seu filho, faz isso, faz isso, faz isso, que na hora que o seu filho olhar para você, você não faz nada disso. Ele vai olhar para ele, ué. Se o pai valida, o filho vai fazer. Se você é um mau exemplo para o seu filho, você pode ter certeza que o seu desvio, a sua má conduta é que ele vai fazer. Porque se o pai validou, amigo, o pai ou a mãe, tá? No caso aí eu estou falando é o pai ou a mãe. Se o pai ou a mãe deu um mau exemplo, acabou. Para o filho aquilo ali está certo. Pensem aí para você ver se não é verdade. Se o pai ou a mãe dá o mau exemplo, o filho segue e achando que está certo. Com certeza dá muito orgulho para o seu filho. Oh, muito obrigado, amigo. E realmente eu vou dar mesmo, porque esse é o meu para quê. Esse é o meu para quê. Tem uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche que diz o seguinte: quando você descobre o seu para quê, você dá conta de todos os comos. Essa frase é muito forte, não é não? Quando você descobre o seu para quê, você dá conta de todos os comos. Porque aí, meu amigo, o como vai ser um obstáculo que você vai dar conta de resolver ele. Então a teoria de que somos o reflexo dos nossos pais é verdade em parte. Tem pai também que é o exemplo de como não ser. Quando você vai ficando mais adulto, você consegue discernir o que é bacana, o que é bom, o que não é. Mas o filho adolescente, principalmente, ele vai achar que aquela má conduta do pai é bacana, é certa. Agora, geneticamente falando, você já nasce com 50% do genética do seu pai e da sua mãe, do genótipo. Os outros 50% são fenótipo, que você adquire durante a vida. Mas você adquire mesmo é com a convivência. A convivência que você tem com seu pai, com a sua mãe. Se eles têm má conduta, você vai achar que aquela má conduta é normal. É normal. Entendeu? Os pais que bebem muito, a chance do filho beber quando adolescente é mais de 90%. Porque ele não vê problema naquilo. Ele acha que aquilo é legal, é bacana. Se o meu pai bebe muito, aquilo ali não tem problema nenhum eu beber. É o exemplo que ele está me passando. Então, pessoal, o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Então, o passo número 3, você precisa descobrir o seu para quê. Quando você descobre o seu para quê, você dá conta de todos os comos. Positivo, pessoal? Vamos agora para o quarto passo. Quarto passo para quem quer vencer a procrastinação. Você precisa, pessoal, precisar vencer. Porque assim, vê se vocês me entendem. Querer, todo mundo quer. Quem não quer? Agora, o seu desejo ardente de conquistar aquele objetivo, ele tem que ser maior do que a recompensa imediata de ficar na cama. Tem que ser maior que a recompensa imediata de assistir o Netflix. Tem que ser maior do que a recompensa imediata de fazer a coisa que te dê a recompensa imediata na hora. Porque e você tem que ter em mente que vale muito mais a pena você se dedicar para poder ter uma recompensa de longo prazo do que ter a recompensa imediata que não vai te dar nada. Você tem que fazer um cheque pré-datado para o futuro, em vez de querer... Você não pode comer a semente é feita para você plantar, regar, esperar crescer e depois colher. Então você não pode querer... Você tem que ficar livre de tudo que te dá recompensa imediata. A melhor definição de disciplina que eu conheço, sabe qual que é?
A sua capacidade de trocar um prazer imediato por um prazer futuro. Quem já pensou nisso? Quem já escutou essa frase? A melhor definição de disciplina que eu conheço é a sua capacidade de trocar um prazer imediato por um prazer futuro. Então, você tem que se manter longe da recompensa imediata e pensar na recompensa de longo prazo. O seu desejo ardente tem que ser, o seu desejo ardente de conquistar aquele objetivo tem que ser maior do que a recompensa imediata. Então, mais do que querer vencer, você precisa precisar vencer. Você tem que pensar que outras pessoas dependem do seu sucesso, outras pessoas dependem da sua prosperidade. Não depende só de você, não é só por você, entendeu? Se você é preguiçoso, se você é procrastinador e não faz por si mesmo, faz por aqueles que você ama. Outras pessoas dependem da sua prosperidade, outras pessoas dependem de você fazer o que tem que ser feito. Não acaba, se você quer acabar com a sua vida, não acaba com a vida de quem está do seu lado, não. Primeiro que você vai perder as pessoas. Entendeu? Então esse é o número 4. Você precisar vencer. Entende? O seu desejo de conquistar tem que ser maior do que a recompensa imediata. Recompensa imediata é gostoso, você acha que não é? Todo mundo quer. Mas você tem que ter a disciplina de abrir mão da recompensa imediata para receber uma recompensa a longo prazo. É isso que te faz alcançar. Você ter a disciplina de abrir mão do prazer imediato por um prazer futuro. Positivo, pessoal? Ficou entendido? Então vamos recapitular. Quem quiser fazer pergunta aí, ó, só mandar, tá? Estamos aqui aberto para quem quiser perguntar aí qualquer coisa. Aproveita que agora é a hora. Vamos recapitular aí, ó, os 4 passos para vencer a procrastinação. Primeiro, ter clareza do seu objetivo. Quando você tem clareza, você não pega a peça errada. Segundo, o método. Organize o seu dia no dia anterior. Aí, Patrícia, você que está mais antenada na aula, que está prestando atenção, que está anotando, se você quiser assistir a aula de novo, eu recomendo, tá? Porque às vezes a gente pega mais na hora que a gente assiste 2 vezes. Porque aqui no Instagram, pessoal, muita gente entra, sai, assiste outra live, entra em outro, volta, assiste outro conteúdo, pega metade, não sei o quê. Então, quem está realmente consumindo conteúdo com a intenção de aprender, é melhor que assista de novo, fazendo as anotações e colocando em prática. Então, o número 2 é o método. O método, uma parte do método, né, que eu dividi com vocês é: organize o seu dia na noite anterior, liste as 5 tarefas que te levam direto para o seu objetivo, crie recompensas para o seu cérebro quando você terminar de fazer essas 5 tarefas e coloque as tarefas dentro da curva de ação do seu cérebro. Lembra do exemplo que eu dei do livro. Você colocar a tarefa lá, escrever o meu livro, o cérebro vai correr daquilo igual o diabo da cruz. Agora, você escrever lá, vamos escolher o título, o cérebro olha para você e fala, ó, tamo junto. Terceiro, olha lá, a Patrícia está dividindo aí, pessoal. Hoje tem priorizado muito em aprender na minha vida. Muito bacana, Patrícia. Conhecimento é muito importante. Agora é o seguinte, deixa eu te dar uma ideia com isso aí. Tudo que você aprende, você tem que aplicar. Senão você não aprende, não. Só estudar, você vai adquirir um negócio chamado obesidade mental. Se você só estudar e não colocar em prática, não fizer tarefa, e não colocar aquilo para andar, não colocar na prática, você vai adquirir um negócio chamado obesidade mental. Vai ser pior. Porque o ignorante, ele nem sabe que não sabe. Agora, quem tem obesidade mental e não usa porque procrastina, é pior ainda. Tá?
Então lembre-se de aprender. Tem uma sigla que eu vou dividir com vocês aqui agora, que me ajudou muito. Chama TPC. É teoria, prática e constância. Teoria, prática e constância. Se você fizer isso, e só não desistir que você vai alcançar o que você quiser. Assiste o conteúdo, coloca em prática e repete. Assiste, coloca em prática e repete. Uma maneira muito boa de você aprender, sabe qual que é? A melhor maneira de se aprender, sabe qual que é, Patrícia? Ensinando. É fazendo o que eu estou fazendo aqui. Você entra num ciclo virtuoso. Você recebe o conteúdo, pratica e ensina. Você entra num ciclo virtuoso, é o ciclo do transbordo. E é incrível, porque quando você transborda na vida do outro, quando você ajuda outras pessoas com seu conteúdo, o universo te manda mais. Você entra no ciclo virtuoso, no ciclo do transbordo. Você recebe o conteúdo, aplica e ensina. Recebe, aplica e ensina. Recebe, aplica e ensina. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Positivo, se vocês aprenderem isso aí agora, meu Deus, ninguém vai parar vocês não. Porque o universo, ou Deus, ou o Espírito Santo, o que quer que você acredite, porque eu sou cristão. Eu sei que isso aí cada vez que eu transbordo na vida da minha audiência aqui, de quem me acompanha aqui, eu recebo mais dele, eu recebo mais dele, eu recebo mais dele. Isso aí é dessa maneira que funciona. Então vamos para o terceiro item. Terceiro passo para vencer a procrastinação. Você precisa descobrir o seu pra quê. Como eu disse, o pra quê de cada um é muito individual, é muito pessoal. Deus te ilumina ainda mais. Amém. Nós todos. O pra quê de cada um é muito individual, é muito pessoal, mas você precisa descobrir o seu pra quê. Quando você descobre o seu pra quê, você dá conta de todos os comos. E é isso, quando você sabe pra que você está ali, pra que você está correndo atrás daquilo todo dia, você não procrastina mais. Você pode até dar uma procrastinadazinha numa coisa, agora naquilo que é importante, você não procrastina mais. Entendeu? Você não deixa de fazer aquilo que é o seu, que você tem um pra que você está fazendo aquilo bem definido, acabou. Foi aí que virou a chave na minha cabeça da procrastinação, quando eu achei o meu pra quê. Falei, não, os meus filhos vão ter pai, um pai presente, um treinador de criança mesmo, um educador, um pai que eles vão ter orgulho de ter aquele pai. Acabou. Tudo aquilo que não faz mais sentido eu deixo de lado para poder correr atrás das minhas coisas aqui e de ensinar eles da melhor maneira. Meus filhos ainda são crianças, minha filha tem 5 anos e meu filho tem 1. Mas eu não deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer porque eu penso neles toda vez. Então esse é o meu pra quê. E o quarto e último passo é você precisar vencer. Muito mais do que querer vencer, você precisa precisar vencer. Se você parar para dar uma meditada nessa frase, você vai entender. Querer todo mundo quer, mas quando você precisa, aí você não desiste, aí você não para, aí você não larga por qualquer bobagem. Porque quando você não precisa, vem a dificuldade, cara, isso não deu certo, eu errei, isso aqui eu tentei fazer, isso aqui não deu certo, deixa pra lá. Agora, quando você precisa vencer, o fracasso é só uma forma de como não fazer. Vocês sabem disso? O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é um elemento do sucesso. Todo mundo que vocês veem aí, ó, na vida, na internet, em qualquer lugar que é bem sucedido em alguma coisa, que é bem sucedido em qualquer segmento que vocês veem aí, já fracassou miseravelmente muitas vezes antes de alcançar o sucesso. Só que você não fica sabendo. Ninguém começa a fazer um negócio, vai lá e acerta e é um sucesso, não. A pessoa erra, fracassa,
miseravelmente diversas vezes. Sabe qual que é a diferença? Ele corrige e faz de novo. Ele não desiste. Faz sentido? Não é óbvio isso? O fracasso, então, pessoal, guarda essa frase, o fracasso é um elemento do sucesso. Faz parte do seu sucesso. Fracassar, todo mundo vai fracassar. É só uma forma de como não fazer. Você corrige e faz de novo. Corrige e faz de novo. Corrige e faz de novo. Corrige e faz de novo até acertar. Tem uma teoria que diz aí que o Thomas Edison, que é quem inventou a lâmpada, o cara errou mais de 900 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. Olha lá, a Mariana, que é a minha prima, né, casada com meu primo Fernando, tá dizendo aí, ó. Fernando levou 5 nãos para ser gerente, só depois de 11 anos conseguiu. Olha aí, você imagina se ele tivesse desistido? Tava lá no mesmo lugar. Vocês estão vendo, pessoal? Todo mundo tem uma história dessa. Todo mundo que alcançou qualquer objetivo, o cara falhou um monte de vezes antes de conseguir. Só que você não fica sabendo. Ninguém posta os fracassos. Ninguém põe na internet a cara dele aqui, eu fracassei 20 vezes. Ele bota, era na hora que ele alcançou o sucesso lá, ó, bonitão lá em cima do palco, lá em cima recebendo os louros. Então é isso, gente. Manda um abraço para Fernando aí, Mariana, viu? Um beijo para você. Obrigado aí por prestigiar aqui. Fico feliz que vocês estejam vendo. Então, pessoal, o fracasso é um elemento do sucesso. Não tenha medo de errar. Errar tentando fazer coisa certa, errar tentando acertar, não tem problema nenhum. Errar tentando fazer coisa nova, eu vou te dar os parabéns. Mas não repita o mesmo erro amanhã. Obrigado, Mari. Tamo junto. Entendeu, pessoal? Errar tentando acertar, não tem problema nenhum. Eu até dou os parabéns. É louvável. Isso significa que você está tentando. Agora, não repita o mesmo erro amanhã. Você tem que tirar a lição do que daquela forma é a forma de como não fazer. Positivo? Então, esses foram os 4 passos, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí que a gente responde agora. Se não, eu espero ter contribuído com o crescimento de vocês, com essas 4 maneiras de se livrar da procrastinação, porque procrastinação é a ladra da sua alma, acaba com a sua vida, vai acabar com seus sonhos. E é uma decisão, você decida agora acabar com a procrastinação e segue esses 4 passos aí. Quem quiser se conectar comigo aí, ó, manda um direct. Se tiver alguma pergunta que não quiser fazer aqui na frente das pessoas, tem gente que é tímida. Tímido também, vai parar com isso, tá? Tímido não vai alcançar nada. Tímido perde muita oportunidade na vida. Até a menina que você quis namorar, você perdeu a chance porque você ficou com vergonha. Então, tímido tem que tratar. Tem até uma passagem bíblica que fala: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não precisa mais nada para você continuar tímido. Precisa? Chega de timidez. Chega dessa bobagem. É bíblico. Então tá, pessoal, se ninguém mais tem pergunta, eu vou me despedir. Muito feliz aí com a interação de vocês. Hoje foi uma aula boa, acredito que deu para muita gente aprender. Positivo? Pessoal, acompanhe os stories todos os dias de manhã. Temos a dica do dia, que é uma palavra de ativação. Pra você começar o dia de forma positiva, começar o dia para frente. Positivo? Tamo junto, pessoal. Até semana que vem. Vai acompanhando o Instagram aí que tem muito conteúdo todos os dias. Fui!